Estamos aqui para mais um Edificados e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre o amor. Mateus capítulo 24, 12 diz que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Então hoje às vezes a gente fala, a igreja não ama, o povo não ama mais, cadê o amor pelas vidas, cadê o amor, né? Muito comentário sobre isso e às vezes a gente fala assim, será que realmente o amor já esfriou? Esse tempo já chegou, o tempo do esfriamento da igreja, o tempo do esfriamento desse amor que tem que existir no corpo de Cristo em relação ao pecador, em relação à salvação, em relação à edificação do reino na face da terra. Às vezes a gente tem que prestar atenção, em vez de olhar para os outros, se o amor dos outros esfriou, se o amor da igreja esfriou, nós temos que olhar primeiro para nós. Olharmos para o nosso coração, porque quem ama é o nosso coração. Jesus é um grande exemplo. Se eu sou salva, se eu estou dentro de uma igreja, se eu conheço a palavra, se eu tenho essa fé que me dá esperança que um dia eu vou estar no céu, foi porque o amor de Jesus me tocou primeiro. Ele me amou primeiro. Não foi eu que amei Jesus primeiro. Ele me amou primeiro. E esse amor tem que estar em mim. Se eu realmente amo Jesus, isso é normal, esse amor fluir em direção às outras pessoas, em direção ao pecador, em direção à igreja que é o corpo de Cristo, do qual eu faço parte. Então não adianta eu olhar para as pessoas e ficar, a igreja esfriou, a igreja perdeu o amor. Eu tenho que olhar em mim, porque eu também sou igreja. Como eu estou, tudo parte de mim. Antes de eu julgar as pessoas, antes de eu falar se o amor das pessoas esfriar, eu tenho que olhar para o meu amor. Como que eu estou em relação às pessoas que eu convivo, em relação à minha família, em relação ao corpo de Cristo, em relação à palavra do Senhor, em relação ao meu tempo com o meu Deus. Esse amor está fluindo em meu coração, eu estou vivendo esse amor, apesar dos tempos que vivemos, apesar de situações que estamos vivendo. Eu tenho que olhar para mim, antes de olhar para as pessoas, antes de falar dos outros, julgar os outros. Cada um tem uma situação de vida, cada um tem as suas dificuldades, então eu não posso medir o amor que está no coração das pessoas. Eu tenho que olhar para mim, o que eu tenho feito como igreja, o que eu tenho feito em relação às pessoas, em relação ao pecador, em relação ao meu irmão que convive comigo, em relação aos necessitados, em relação ao céu. Então eu tenho que primeiro olhar para a minha vida, como está o meu amor. O meu amor está esfriando? Eu estou sem o amor de Cristo na minha vida por minha causa e por meu afastamento, por causa dos meus pecados. É fácil julgarmos o amor das pessoas, mas muitas vezes temos dificuldade de julgar aquilo que nós sentimos, nossos sentimentos. Realmente eu me importo, eu realmente tenho demonstrado amor pelas pessoas. A nossa vida, não precisamos ficar falando, ela por si só demonstra o que somos ou o que sentimos. Então, nós não podemos ser cheios da verdade, de querer ficar falando as verdades, mas deixar as verdades serem cheias de nós. Nós precisamos viver essas verdades e não ficar falando ela e acusando pessoas. Vamos olhar para nós primeiro? Vai funcionar bem se a gente olhar para nós primeiros e fazer um check-up. Como está o nosso amor em relação, no sentido da palavra do Senhor, em relação a tudo que depende de mim. Então, primeiro olhamos para nós, para depois ficar julgando as pessoas, julgando a igreja. Vai ficar mais fácil e eu tenho certeza que todos nós vamos ser bem melhores. Em nome de Jesus, Deus abençoe.